Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre palácios, também vamos falar sobre reforços e urgente, Mecenas confirma. É isso mesmo, quer saber todas essas notícias, todos os detalhes, é só vir comigo e acompanhar o vídeo até o final. Já sem muitas delongas, sem enrolação, já vamos entrar direto nas notícias do Galo. O Atlético ontem empatou com o Bahia em plena Arena MRV. O jogo foi válido aí pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético agora tem 10 pontos em 6 partidas. O Atlético tem um jogo atrasado naquela partida contra o Grêmio, né, devido aí a todas essas tragédias, né, toda essa tragédia que aconteceu aí, né, devido às inundações aí no sul do país. Mas o Atlético, então, está com 6 partidas, 10 pontos. O Atlético teve uma queda de rendimento. A verdade é essa. Contra Peñarol, contra o Sport, agora contra o Bahia, uma queda de rendimento. Nós notamos essa queda de rendimento do Atlético, tá? Mas o Atlético teve muitos dias para treinar e o Atlético já está sentindo a falta de um elenco mais recheado, de peças de reposição à altura dos titulares. Não adianta nada ter peça de reposição. Tem que ter peça de reposição à altura dos titulares. Isso é fato. O Atlético precisa disso. A verdade é essa. Ontem no pós-jogo, eu e o Elton, a gente estava conversando no nosso pós-jogo e dizendo que eu disse lá que o Atlético hoje tem 8 opções de atacantes, entre Kardec, Vargas, Paulinho, Hulk, e os meninos da base e Palácios também. Então, desses 8 experientes, o Atlético tem o Vargas, que não vai ficar. O Kardec, que é experiente também, mas não está rendendo nada para o Atlético. E temos agora o Paulinho e o Hulk. Então temos de 8 jogadores, nós não temos substitutos à altura de Hulk e Paulinho caso eles saiam. Não estou desmerecendo nem desfazendo dos garotos da base. Mas para uma partida, muitas vezes, muito importante, uma decisão, que leva o clube para uma decisão, infelizmente, não é uma partida para esse momento. O Alisson, por exemplo. Ontem notamos o Alisson errando muitos passes, um pouco mais nervoso, ansioso, né, querendo resolver mais rápido. Então, um cara mais experiente, um atleta mais rodado, por mais que tenha uma idade menos avançada, nós temos muitos atletas novos com uma bagagem maior. Né, atletas aí, um exemplo com 23, 24, 25 anos, que já tem uma bagagem maior e que poderia resolver mais essa situação do Atlético. Ou atletas, né, da mentalidade do nível do Paulinho, que é jovem, né, porém já tem muita rodagem. Né, já sabe sentir essa pressão de um jogo decisivo. Né? Então o Atlético precisa disso. E o Atlético vai sim correr atrás de reforços. Essa informação que eu recebi foi até antes do jogo, deixei para gravar esse vídeo hoje, né? Foi ontem antes do jogo, mas a informação que eu recebi que realmente, muita gente falando que o Atlético não vai em busca de lateral direito. Mecenas do Galo, os mecenas do Galo, os diretores do Atlético, os donos do Atlético, já confirmaram que o Atlético vai buscar um volante, um lateral e um atacante de área. O Atlético vai buscar sim. Vai aproveitar, vai priorizar oportunidade de mercado. Então o que isso quer dizer? Pode ser que venha um atacante, pode ser que não. Mas que o Atlético vai buscar sim 3 reforços ainda esse ano, nessa janela de transferência aí principalmente, o Atlético vai. Mas vai buscar oportunidade de mercado, de um lateral direito, um volante e um atacante. O Atlético vai sim atrás desses 3 reforços. Precisa muito reforçar, né, principalmente ali o seu meio-campo, né, a parte de marcação, porque hoje não temos o Otávio, vamos ter o Alan Franco na seleção e vamos ter só o Batalha e o Igor Gomes, que faz esse papel também, pode fazer esse papel também. Então, poucas opções para o Atlético, caso aconteça fatos igual esse, de lesão e convocação para a sua seleção do seu país. Então o Atlético precisa. Ontem mesmo, nós tiraram Paulinho e Hulk, entrou Kardec. Né? Entrou Vargas, que não vai ficar. E não resolveu nada. Então tem que ter jogadores, aqueles jogadores, não só um, para ser o 12º jogador, né, do elenco do Atlético, 12º, 13º jogador, que toda vez que entra, resolve a situação. Tínhamos isso muito
né, ali em 2013, 2014, principalmente 2013 ali, né, tínhamos muito isso. Jogadores que estavam no banco de reservas que entravam e que resolviam o problema. Vivemos isso em 2013 e vivemos isso com mais intensidade em 2014, quando fomos campeões da Copa do Brasil pela primeira vez. Então o Atlético precisa realmente disso e vai correr atrás desse. Essa era a primeira notícia. O Mecena, né, a diretoria, os donos do Atlético já sabem, já fizeram essa análise junto com a equipe de análise do Atlético e a necessidade, né, até a pedido do próprio Milito, é que o Atlético vai correr atrás de um lateral direito, um volante e um atacante. Tá? Essa era a primeira notícia, já vamos emendar agora na segunda notícia do nosso vídeo de hoje. Né? A nossa segunda notícia, vamos falar aí sobre Brian Palacios. Vamos falar sobre o Palacios, jogador de 21 anos, chegou agora em março, não me falha a memória, dia 7 de março agora desse ano, tem contrato com o Atlético até 31 de dezembro de 2027, né? Então tem um contrato longo com o Atlético, é um jovem jogador, e muita gente questionando por que ele está ficando fora, por que o Palacios está fora, por que não está entrando com mais frequência, por que o Milito está escolhendo muitas vezes o próprio Kardec ao invés do Palacios. Coloca o Palacios em campo, modifica algo ali, né, para o Palacios ficar mais ali do lado direito, jogar alguém mais para centralizado, né? Por que ele não está sendo utilizado? Eu estou conversando com várias pessoas e uma dessas pessoas que sempre me passa informações, e sempre informações que estamos trazendo aqui, pessoal, estão se concretizando. Né? A maior delas aí foi aquela do novo patrocinador Master de 50 milhões. Eu disse isso um mês atrás, depois todo mundo saiu soltando essa notícia, porque descobriram isso depois. Aquela lá do próprio Gemerson no Grêmio, 2 dias antes da notícia estourar, eu trouxe essa notícia, só se você vir aqui nos vídeos anteriores e conferir. Então tem notícias que estão sendo passadas aqui no canal Ibicam que estão se concretizando. Isso é satisfatório para mim. E essa é uma delas, que não vai demorar a se concretizar. Essa mesma pessoa que me passou essas informações, né, uma dessas informações, né, são pessoas diferentes, mas essa do Gemerson mesmo, essa pessoa me passou agora que o Brian Palacios não está sendo utilizado com mais frequência porque ele ainda está em processo de adaptação do futebol brasileiro. É um garoto de 21 anos, isso que me foi passado. É um garoto de 21 anos, é um garoto que tem muito a demonstrar ainda, mas está se adaptando. E o Atlético quer manter, colocar o jogador com mais frequência para jogar, como se ele fosse um garoto da base, quer usar a mesma estratégia de um garoto da base, tá? Que vai colocando ele aos poucos. Então o Brian Palacios tem o Atlético tem esse mesmo pensamento do Brian com os garotos da base, de colocar ele e ele se adaptando aos poucos. Então ele está se adaptando ao futebol brasileiro para depois entrar com mais frequência. Essa foi a informação que eu recebi. Por mais que eu não concorde, eu recebi essa informação sobre o Brian Palacios. Então essas foram as informações do nosso vídeo de hoje. Falamos sobre reforços, sobre autorização aí dos mecenas e falamos também do Brian Palacios. E você que gostou do vídeo, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, acionando o sininho das notificações. E muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço, aqui é a Galo.